Estamos agora com o Cláudio Gastal, que é presidente executivo do MBC. Gastal, primeiro, parabéns pelo evento, muito interessante. E se falou hoje sobre a retomada da confiança no país, né? Você acha que essa retomada passa necessariamente pela reforma do Estado? Eu acho que a grande questão, e o que a gente se propõe, o Movimento Brasil Competitivo, é que nós temos a competitividade. A competitividade, quando a gente analisa, ela se divide aí entre setor público e privado. Se a gente pegar 60% do PIB brasileiro está no setor privado e 40% está no setor público, que é a nossa taxa de impostos, mais juros e assim por diante. Então não tem como você pensar a sociedade, um país competitivo, sem pensar essas duas variáveis, essas duas derivadas. E quando a gente entra na capacidade de poupança de investimento do setor público, dos 40%, ele deixa muito a desejar. Então você tem que rever o Estado para ele conseguir competir num século XXI totalmente transformado. O nosso Estado brasileiro, a nossa legislação e as nossas estruturas, elas são poderia dizer, nem do século XX, do século XIX, em termos de capacidade. Com desafios do século XXI. Com desafios do século XXI, capacidade de se adaptar a um século XXI totalmente novo. Dou um exemplo, é a questão da lei de licitações. Se você pegar a lei de licitações, a forma como o Estado adquire e compra, ela não está adaptada a uma nova realidade de economia digital. Então, como é que você vai querer que o Estado seja eficiente sem reformar o marco legal dele, no sentido de dar instrumentos que ele possa responder essas demandas? Uhum. Então, você vê o Estado, então, com um papel de indutor, digamos assim, de desenvolvimento, de investimento? Eu tenho receio dessa palavra de indutor, porque às vezes parece que a gente defende o Estado intervencionista, né? Uhum. Eu acho que eu defendo o Estado dentro daquilo que ele tem que fazer, ou seja, se ele não faz o básico de maneira eficiente, ele não deve se envolver em outras coisas. Quando eu falo básico, para mim é segurança, saúde, parte da educação, parte da saúde, parte da educação, segurança, e mais do que tudo, eu acho que a gente confunde muitas vezes a discussão público-privada, não é uma discussão público-privada. Todo serviço público vai existir, você vai ter serviço público. A questão é quem oferece esse serviço público. O estatal ou o privado, né? Uhum. Quando você analisa, o serviço público vai existir para a população. Quem presta esse serviço, seja o Estado, ou seja o setor privado ou o terceiro setor, deve ser analisado da maneira mais eficiente de soluções e resultados para a população. Perfeito. Em termos de debates no ano que vem e em 2019, uma implantação, que agendas o MBC espera verem colocadas no ano que vem e possivelmente implantadas em 2019? Eu acho que um debate que fica muito à margem quando a gente fala nas reformas, seja elas são fundamentais, previdenciária, reforma política, reforma tributária, que é fundamental a reforma do Estado, a reforma do nosso direito administrativo, a reforma de como o Estado é estruturado frente aos desafios. Isso é uma das coisas que não se vê numa discussão à tona. E a verdade é o que a gente vê o efeito do Estado ineficiente, mas porque também não é um problema somente que você tem servidores demais, ele também tem uma série de amarras que fazem com que ele seja eficiente por uma estrutura do nosso direito romano versus direito anglo-saxão e assim por diante. Então hoje, se você pergunta para o MBC, e a gente começou a fazer essa discussão desde 2015, que é o Pacto pela Reforma do Estado, é necessário que em 2018 você tenha uma agenda de Pacto pela Reforma do Estado que faça discussões em termos, por exemplo, estabilidade do servidor público, por exemplo, quem presta o serviço público, seja Estado privado, o Estado como regulador. Eu não sou contra a estabilidade do servidor público, eu sou contra o que nós fizemos com a estabilidade, que se tornou uma regra geral e restrita. Você tem que ter carreiras de Estado estáveis, com alguma segurança. O problema é que nós transformamos isso em algo para toda uma massa que não é necessário. Né? Quando você fala nessa reforma, digamos, mais ampla, você incluiria aí o judiciário? Eu acho que quando eu falo Estado e o direito administrativo e o direito público, é toda. O Estado analisado do ponto de legislativo, executivo e judiciário, e mais o Ministério Público, órgãos de controle e assim por diante. Você tem que rever o nosso software, o nosso sistema operacional, que ele não está conseguindo responder mais às demandas. Agora, no atual contexto de debate, alguns diriam até polarizado, o MBC vê a possibilidade de construir consensos em torno desses temas que você citou agora e de ter pelo menos uma agenda, digamos, uma agenda mínima para se discutir no ano que vem e implementar em 2019? É difícil você dizer que você vê, eu acho que nós temos que tentar. Essa proposta com essa discussão aqui, tem sido a proposta com o Pacto da Reforma do Estado, é de você tem que ter
capacidade de estar empurrando e colocando isso na pauta, porque, como alguns dizem, ou seja, 60% é comum. Quem assume o poder, ele vai se enfrentar os mesmos problemas. O que eu acho é que essa discussão muitas vezes não está madura também na própria sociedade. O setor privado desconhece o setor público brasileiro que se tem. As entidades empresariais isso também desconhecem, ou seja, você acha que no setor público tudo funciona com toque de mágica ou o Messias que vai vir. Não, você tem que ter a capacidade de mudar as estruturas. Eu vejo muitas discussões que nós fazemos com o próprio setor privado, esse desconhecimento das formas como funcionam e exigem velocidades do setor público que ele, por sua essência, ele não pode responder, porque não é automático, não é automático. No setor privado, no setor público. Eu coloco o seguinte, aquela questão constitucional. No setor privado você pode fazer tudo aquilo que a lei não veda. No setor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então todo movimento que você faz no setor público você tem que estar positivado ou na legislação. Se você não alterar essas formas ou mesmo ter uma legislação que seja mais veloz e que tenha menos intervenção, mais regulação, nós estamos com uma dificuldade, mas tem que avançar. Agora, o que você está colocando aí é a necessidade de maior diálogo entre o público e o privado para que cada lado entenda as dificuldades e os desafios do outro? Você acha que esse é um caminho? Eu acho que é o único caminho que tem. Eu acho que o único caminho aí eu vou dizer, nem um tanto de um lado e do outro. Eu acho que nós, como sociedade, e aí pega o setor privado, o terceiro setor, desconhecemos o setor público, como ele funciona, como são feitas as coisas, e muitas vezes a gente vai para respostas fáceis. Não se quer fazer, não se está. E na verdade tem uma estrutura, eu estou acostumado a relacionar com o setor público e vejo muita gente boa, altos executivos, altos profissionais, com muita capacitação, e quando você vê ele está todo amarrado por uma legislação que não permite com que ele se libere. Né? Tem um sábio que eu gosto que diz, a inovação não estando na lei, o setor público não pode inovar. Como não está na lei, não pode inovar. Essa é a estrutura que a gente que não analisa e não percebe. Né? Certo? Essa é a dificuldade. Só para concluir, como você vê o papel do MBC no debate que se inicia, principalmente no ano que vem, com perspectivas a 2019, uma nova administração, um novo momento do Estado? Nós temos uma ousadia, né, e sempre já é da tradição nossa, de que a gente não acredita somente em construir um think tank, construir proposições, documentos e entregar esses documentos. Acho que nós temos que construir posicionamentos, nós temos que construir conteúdos, mas mais do que você tem que se relacionar, endereçar, bater, conversar, debater em todos os níveis, não é somente com o nível, não é somente com o nível dos candidatos, você tem que discutir com o nível de quem elabora plano de governo, você tem que o nível das estruturas que vão recepcionar, você tem que fortalecer dentro do setor público aquelas pessoas que estão estão convergindo para essa pauta, para que, em caso de oportunidades, vejam isso como uma possibilidade de mudança. Então, acho que é muito mais uma atuação de advocacy, de pushing constante para que essa pauta mantenha. O setor privado e o MBC se dispõe muito e coloca isso, que nós temos que proteger pautas fundamentais. A reforma do Estado não é algo que vai ser resolvido em 4 anos. Ela é uma pauta que tem que ser protegida pela sociedade civil para transitar por vários governos. Não é algo de um ou outro, ele é uma caminhada, dizer, é uma maratona. Você está falando que de 2018 vai ser um ano de muito trabalho, mas que não se encerra em 2018. Não se encerra em 2018, 2019, não se encerra com o próximo mandatário de 2019 e 2022. Ele continua. E a sociedade tem que ter esse papel de proteger pautas importantes e fazer com que ela perpasse lideranças políticas ou eleições de 4 em 4 anos. Ela tem que permanecer como pauta de Estado, pauta de sociedade, pauta de país. Muito bem, muito obrigado.